ele se tornou um dos parlamentares mais combativos do Brasil. Ele tem uma capacidade de presença no cenário nacional e no plenário do Senado. É uma das pessoas que levantou bandeiras que no Brasil não eram levantadas, e à época ele já levantava. E eu aprendi muito. Então eu quero dar essas boas-vindas do Sistema Correio, em toda a sua amplitude, ao amigo senador Álvaro Dias. Não está apenas candidato, porque o candidato poderia se entender como um posicionamento eleitoral ou tal. Não, eu estou recebendo aqui como anfitrião numa casa, que é a casa da família Correio, de todos nós, para receber um homem de bem, um homem que tem uma trajetória e uma atuação. Temos amigos do Paraná comuns, temos amigos do Nordeste comuns. Então é uma honra para o Sistema Correio receber uma figura política com o nível e o gabarito do senador Álvaro Dias. É uma honra. Senador, boa tarde, senador Álvaro Dias. Oi, boa tarde. Primeiramente, o agradecimento. É sempre uma emoção ouvir o depoimento de uma pessoa que granjeou no Senado Federal admiração e respeito. Roberto Cavalcante lá esteve por um curto período, mas foi suficiente para deixar sua marca de comportamento ético, de postura ilibada, de respeito às ideias contrárias, né? No exercício pleno da democracia, especialmente no parlamento, onde isso deve ser, sem dúvida nenhuma, a essência do processo, né? Então, Roberto Cavalcante, além de ter demonstrado o seu compromisso com a Paraíba em todos os momentos, né, um defensor ardoroso dos interesses paraibanos, ele teve essa postura nacional comprometida com os avanços, embora estivesse, à época, num partido no governo e eu na oposição. Nós mantivemos um ótimo relacionamento e certamente isso significou a consolidação de uma amizade, e eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu sei que é uma atitude de amizade, de consideração, e sou muito grato por isso. O senhor acha que esse país tem jeito, senador? Tem jeito, porque é um país com riquezas extraordinárias. Aliás, a oportunidade que eu estou tendo de viajar pelo Brasil como pré-candidato a presidente me proporciona contemplar as nossas belezas naturais que encantam a humanidade e conhecer mais de perto as nossas potencialidades econômicas. Isso nos leva a concluir que fracassamos, não os brasileiros, mas os governos fracassaram, porque não se admite num país com potencialidades econômicas extraordinárias como as que temos, as diferenças regionais e sociais. Um país que tem 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, ainda agora se revela que 15 milhões de brasileiros sobrevivem com apenas R$ 136 por mês. E nós perguntamos, como isso é possível? Num país com riquezas extraordinárias. Veja, Roberto, agora a ONU revela, a FAO revela, que o mundo terá que produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050 para atender uma população de 9 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta. E 40% disso terá que sair do Brasil. Sairá do Brasil. Veja que potencial tem o nosso país, que riqueza imensa. E nós, exato, e nós não soubemos até hoje explorar essa riqueza. Então, quando você diz tem jeito, tem sim. Se nós arrumarmos a casa. O Brasil está desarrumado a partir da administração pública, um desarranjo total, absoluto, um caos administrativo, e nós temos que arrumar. E, obviamente, descolar o setor privado do setor público num primeiro momento, para que o crescimento ocorra já de início com a credibilidade que se recupera, internacional inclusive, que isso proporcionará o retorno dos recursos que se foram em razão da corrupção que se consagrou no Brasil. Portanto, tem jeito sim, e nós precisamos dar um jeito nisso.
Eu queria abrir uma exceção, porque Edinho Magalhães é um homem que convive com a justiça lá de Brasília. E eu queria trazer logo a pergunta de Edinho. Edinho, boa tarde, meu companheiro, meu parceiro. Boa tarde, Nilvan. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio. O estúdio está lotado. Meu boa tarde e meu grande prazer e honra poder estar aqui junto ao senador Álvaro Dias. Nilvan, antes de fazer a pergunta, eu só queria sintonizar um pouco quem é a figura do senador para quem está em casa. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, lutou pelas diretas já, foi governador do Paraná. Uma vez no governo, uma vez no partido do PSDB, não se furtou a assinar uma CPI para poder investigar a corrupção dentro do próprio governo. Portanto, um homem sério, sem vacilar, foi incompreendido, saiu do partido, depois voltou e voltou por cima, foi cotado para ser vice-presidente do ex-governador José Serra, quando foi candidato a presidente da República. Mais uma vez não teve esse espaço e, portanto, ele não é um ilustre desconhecido. Pelo contrário, o senador Álvaro Dias faz parte da história da política brasileira, é um homem com menor índice de rejeição entre todos os candidatos, pré-candidatos à presidência da República, é um homem do Paraná, mas é, sobretudo, um homem do Brasil. Agora, senador, então a nossa pergunta, o senhor, infelizmente, não obteve esse espaço antes por conta do sistema. O sistema que opera nessa política do toma lá da cá, da fisiologia dos partidos políticos. E, embora o país tenha jeito, uma vez sendo eleito, como é que o senhor espera lidar com essa relação, por exemplo, com o Congresso Nacional e essa política de cargos no governo federal para essa prática do toma lá da cá? Que missão quase impossível, hein, senador? Opa! Está o senador Cássio, que é o nosso próximo entrevistado, já está chegando aqui agora. Aqui o meu amigo Cássio Cunha Lima, amigo e companheiro de luta lá no Senado. Agradecer as suas palavras generosas, em primeiro lugar, Edinho. Muito grato. Você demonstra conhecer a política e fez aí um retrospecto da nossa atividade durante estes anos. Sem dúvida, a nossa pregação hoje diz respeito à refundação da República. E nós estamos procurando esclarecer do que se trata a refundação da República. É exatamente a substituição desse sistema que nós contestamos há muito tempo. Veja que eu estou ingressando agora no meu 42º ano de mandato eletivo e durante todos esses anos eu só fui governo 4 anos quando governei o Paraná e 7 meses no governo Fernando Henrique, no segundo mandato do governo Fernando Henrique. De resto, eu fui oposição, exatamente inconformado, né, desconfortável, e sempre considerando que nós não temos partidos políticos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas e dependemos de reformas de profundidade. A substituição do sistema político e principalmente do sistema de governança, do aparelhamento do Estado, né, do loteamento dos cargos, do balcão de negócios, que se tornou uma fábrica de escândalos e matriz de governos corruptos e incompetentes. Então, a substituição desse sistema eu denomino de refundação da República. Obviamente, nós temos aí um conjunto de reformas que devem ser concretizadas. A reforma do Estado com a reforma política simultaneamente, a reforma da Previdência, aí vem reforma do sistema federativo, a reforma tributária. São reformas essenciais para determinar celeridade ao crescimento econômico do país, recuperando a nossa energia econômica para gerar emprego, que hoje, sem dúvida nenhuma, o grande drama dos brasileiros, em primeiro lugar, é o desemprego. Victor Paiva, sua pergunta para o senador Álvaro Dias. Senador, boa tarde, um prazer recebê-lo na Paraíba, no Correio Debate. O seu candidato a vice virá do PRB, que aqui na Paraíba, inclusive, é comandado por Hugo Mota, deputado federal, que o senhor deve conhecer, e pelo seu pai, na boa, ou o senhor admite uma composição com os tucanos, por exemplo? Pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje, só tem 5,6 e o Alckmin 6,8. Então, como é que compõe com o Alckmin com 6,8 se eu tenho 5,4? 5,9. Não é verdade? Então, o senhor admite essa composição com os tucanos ou vai buscar insistir em ter o PRB como o seu companheiro de chapa? Olha, nós temos etapas a superar, Vitor. Acho que
ainda não é o momento para definição. É evidente que nós temos uma pregação que é a da substituição desse sistema, e qualquer aliança passa pelo aval a essa proposta, não é? Nós não queremos de forma nenhuma fechar as portas para o entendimento com quem quer que seja, mas é essencial que se preserve a proposta, o discurso. Nós não podemos perder autoridade no discurso e na proposta. Por essa razão, vamos aguardar um pouco, temos até julho, né, para os entendimentos com siglas partidárias. É óbvio que todos querem aumentar um pouco o seu tempo de televisão e rádio, especialmente no nosso caso, nós temos um tempo limitadíssimo, não é, para essa conversa com os brasileiros. São 208 milhões de brasileiros, um país continente, é uma dificuldade incrível de chegar a todas as pessoas. Então é óbvio que o espaço de comunicação é essencial. Mas vamos aguardar um pouco mais, os desdobramentos certamente, em razão... Nós temos hoje muitos nomes, né, disputando a eleição, é gente demais, é candidato demais. Se nós reduzíssemos um pouco, nós qualificaríamos mais o debate eleitoral, né? Compromete a qualidade do debate a existência de muitos postulantes, né? Acho que temos aí uns 22, né? Então é muita gente. Mas vamos aguardar agora os acontecimentos e nós vamos iniciar, obviamente, as conversas, né? E não sabemos ainda como vamos fechar esse quadro. As convenções ocorrerão depois da Copa do Mundo, né? Depois do dia 20 de julho é que nós podemos realizar convenções. Então até lá temos tempo. Senhor João Costa, sua indagação. Nilvan, só para fazer um registro, João, me permita, na pesquisa divulgada hoje, o senador Álvaro Dias já aparece tecnicamente empatado com Ciro, Marina e Geraldo Alckmin. Tecnicamente empatado já com esses nomes já experimentados, inclusive. Senhor João. E já disputaram eleições. Senador, boa tarde. Lendo uma matéria do Instituto Fiscal do Senado, do Instituto dos Senhores, diz o seguinte, que em 2019 o Estado não vai ter dinheiro para se sustentar, porque o Judiciário e o Legislativo já vão estourar até este ano, e para 2019 tem essa bomba de efeito retardado. A questão é a seguinte: houve assodamento por parte dos senhores quando aprovaram a PEC do teto, do limite de teto. Esse teto vai cair este ano, como se comenta por aí, que os senhores querem revogar aquilo que os senhores mesmos aprovaram ainda este ano para ter governabilidade em 2019. Este é um ponto da pergunta. E o outro é esse modelo de coalizão que os senhores insistem para esta eleição. Vai dar certo? Se já não deu até hoje? O senhor responde, senador. Pois não. Realmente você tem razão em relação ao modelo de coalizão, esse conluio partidário, né, essa coalizão ampliada. Isto é causa também do fracasso dos últimos governos. Então é por isso que eu coloquei aqui com muita prudência que nós não estamos avessos a entendimentos com outras siglas, mas certamente sem renunciar à proposta de refundação da República, de substituição desse sistema. O próximo governo tem que ser suprapartidário, sem balcão de negócio, sem loteamento de cargos, sem o aparelhamento do Estado, sem a barganha permanente do toma lá da cá. A constituição da equipe terá que ser com base em critérios técnicos de probidade, sem indicações partidárias. Portanto, isto já se constitui na mudança essencial do sistema. Agora, em relação das dificuldades, sem dúvida, nós estamos mergulhados num imenso oceano de terríveis dificuldades. A deterioração das finanças públicas, e você falou na questão do teto de gasto, naquele momento era uma medida providencial. No entanto, a crise se aprofundou de tal forma que em 2019 o teto terá que ser revisto. Não há como não rever. Aprofundou-se a crise, as medidas de recuperação econômica não foram adotadas suficientemente. Nós tivemos um déficit de 2014 a 2016 de 300 bilhões
e completaremos de 2014 a 2020 mais de 800 bilhões de déficit público. Mas esse Portanto, teto tem que cair esse ano. isto é insuportável. Eu não creio que neste ano o teto seja alterado nesse clima de campanha eleitoral. Eu não acredito. Ocorre que nós já estamos verificando a utilização da contabilidade criativa com muita intensidade. A própria regra de ouro, ela está sendo desrespeitada. O que está ocorrendo hoje é uma forma mágica de driblar, porque a regra de ouro desrespeitada implica impeachment do presidente da República. Isso, para entendimento geral, a regra de ouro impede que o governo obtenha créditos, né, utilize-se de empréstimos para financiar o próprio déficit. Mas isso está ocorrendo. Com manobras contábeis, há um desenho diferente. Mas aqueles que conhecem tecnicamente do funcionamento das finanças públicas, esses sabem que está havendo sim já um desrespeito à chamada regra de ouro, e o que está se fazendo é uma mistificação, escamoteando a realidade financeira para evitar até um processo de impeachment. Portanto, a tarefa do próximo governo é uma tarefa crucial para o futuro do país. Os grandes desafios começam com o desafio fiscal, o ajuste, o reequilíbrio das finanças públicas, com reformas certamente que deverão ser adotadas com muito vigor e coragem. E tem que começar no andar de cima, eliminando os privilégios das autoridades, para que se tenha autoridade moral e política de promover reformas em outros setores da sociedade. Eu vou chamar um intervalo, rapidinho, e na volta a gente já dá o fechamento com o senador Álvaro Dias. O senador Cássio já está aqui, é o nosso próximo entrevistado. Tem muita coisa para a gente discutir da terrinha, da nossa Paraíba, da política.